Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos a mais uma live. Na live de hoje, estaremos com o professor Rafael Dias Silva e com a professora Adriana Soeiro. Hoje vamos conversar sobre a formação do professor numa perspectiva inclusiva. Tema super atual. Quem tiver interesse depois em conhecer mais o trabalho do professor Rafael, que é doutorando aí em educação, mestre em educação e pós-graduado em educação especial, eu recomendo que adquira o livro Conversas Pedagógicas na Educação Infantil. Tem um texto bem bacana aqui do professor. A professora Adriana, que é expert aí em tecnologias, vai acompanhar com a gente aí o professor Rafael esse assunto de hoje. Peço a gentileza que vocês encaminhem as perguntas, que serão respondidas depois pelos professores. E desde já agradeço a participação de todos. E para que vocês também recebam um certificado, é importante que vocês acompanhem a live até o final. Então, uma boa noite, sejam todos bem-vindos. E bora lá, Rafael. É com você. Mais uma vez, boa noite. Boa noite, Kelly. Boa noite a todos. Quero aqui agradecer a Adriana por participar aí desse bate-papo, muito mais do que, né, uma troca de ideias, aí, pensando na questão da formação dos nossos futuros professores, né? Agradecer a minha coordenadora, a professora Rosana, a nossa intérprete de Libras, a Andressa, toda a equipe técnica aí, com o Léo, que, né, sem ele isso aqui não seria possível, nessas questões de tecnologia, né? Obrigado a todos. Eu acho que a ideia, a princípio, é que a gente pensar um pouco na formação dos professores, hoje, nessa perspectiva inclusiva, e já começar um pouco mapeando, né, que modelo o que precisa esses futuros professores para quando estiverem na sala de aula, em atividades práticas, consigam desenvolver rendimento educacional e estratégias educacionais com alunos com deficiência. Então, eu acho que está muito na pauta, né? Eu acho que o discurso da gente hoje refletir a respeito disso, né? O Brasil, ele é muito rico em legislação que contemple a educação inclusiva. Temos aí vários instrumentos legais, decretos. O que está faltando hoje é muito a gente pensar em questões desse acompanhamento educacional desses alunos, né? Então, o aluno já está em sala de aula, isso já é uma situação que já ocorre na sala de aula, nas escolas, mas como que a gente vai trabalhar e garantir que esse aluno, ele aprenda, né? Então, e aí a gente precisa dar um passo antes, né? Porque não adianta a gente cobrar isso de professores se a gente na formação para eles na sala de aula, né? Eu tenho vários amigos que hoje já estão no mercado de trabalho, que já se formaram aí na década de 2000, na década de 90, né? E que não tiveram nas suas grades curriculares disciplinas que contemplassem a educação inclusiva, né? Então, lembrando que, por exemplo, Libras, né, foi aparecer só como decreto em 2005. Então, as coisas foram avançando, mas a questão do currículo nos cursos de formação, a gente também precisa aí tá discutindo, e aí eu convido todos que estão aí participando, a Adriana também para falar a respeito um pouco disso, né, do que você sente a respeito dessa temática, né? Bom, gente, boa noite. Abri meu microfone, não sei se o áudio está bom. Espero que sim. Bom, em primeiro lugar, muito prazer. E é uma honra participar, minha segunda oportunidade aqui nesse evento, né? Já participei numa outra live também com a Rosana.
E, gente, eu sou de uma época que professora não tinha formação nenhuma, tá? Eu já dei aula para... Na minha vida, eu acho que em umas 8 oportunidades eu tinha aluno que precisaria de um intérprete e eu estava lá disponível, mas sem nenhuma capacitação. E eu posso dizer que foi muito desafiador e meio que o que eu consegui fazer, gente, baixar lá no site do Ministério da Educação todo o conteúdo para eu conseguir me comunicar. E não deu certo. Não deu certo. E aí acabou que a gente ia meio na intuição, sabe? Então, eu estou falando para vocês que há 30 anos atrás era assim, era na raça e contava com a boa vontade do professor. Hoje faz parte do currículo obrigatório a disciplina de Libras. Eu acho que são disciplinas de 40 horas e vocês têm 2 semestres. Alguns cursos têm 80, alguns cursos têm 30, e ainda assim é pouco. Então, eu acho que o Rafael, que é da área, a Andressa, que é intérprete, quanto tempo demora para ser fluente, né? E mesmo hoje, nós temos pessoas no departamento, eu trabalho na Drummond, no departamento de EAD, e a gente tem a nossa colaboradora, Suelen, que estuda Libras há 4 anos, então não é uma missão tão simples, né? Essas 40 horas, 80 horas de curso que vocês têm, é assim, a ponta do iceberg para ajudá-los numa emergência, né? Como eu tive essa emergência. Eu dava aula de inglês, gente, né? Libras não funciona para inglês, é outro sistema. E isso aconteceu, gente, muito mal, eu me entregando aqui. Foi em 1985, a primeira vez que eu peguei um aluno que eu dava aula de inglês para ele, o Rafael, chamava Rafael também, e eu tinha que preparar uma aula específica para ele, e eu fiz da melhor forma que eu pude, mas não foi. Eu fiquei muito frustrada comigo, porque eu não sabia como ajudar. Então, aproveitem essas contribuições aí do Rafael, da Andressa e dos conteúdos que a gente tem hoje, porque vai servir assim de um ponto de partida para vocês, tá? Eu só queria dar um parecer, aí já dou a palavra para o Rafael. Para vocês terem ideia, obrigatoriamente lá no Rafael escreveu isso no artigo dele, que a gente tem o decreto que obrigatoriamente todas as licenciaturas oferecem o curso em formação de Libras, né? Que tem a parte histórica, a parte da legislação e a parte dos sinais, né? Digamos assim. Só que Libras é muito, muito mais que isso, né? Libras envolve uma gramática específica, não é só assinar a mão, mas é uma linguagem corporal, e tem aquilo, né? A posição da mão, metade do corpo para cima, perto do rosto, né? Isso, a gente. Esse tipo de coisa que é difícil, difícil para a gente identificar. Então, quem fala com a mão, como eu, tem que se policiar para não atrapalhar também no momento da comunicação. Mas o que eu quero dizer para vocês é que hoje, mesmo apenas com essas 80 horas, se vocês tiverem no currículo 120 horas de curso de Libras, vocês podem ser contratados emergencialmente para assumirem como se fosse apoio pedagógico junto à diretoria de ensino. É esse suporte pedagógico emergencial. Então, eu aconselho quem
Quem precisa de um diferencial no currículo, certamente estudar Libras é um caminho. Então, já com 120 horas, você assume esse suporte de contratação específica para a área. Paralelo a isso, a Andressa depois vai poder falar um pouquinho. Quanto tempo, Andressa, você demorou? Quer aproveitar e contribuir? Eu acredito que o Rafael vai poder falar bem mais aí, que aí eu consigo ir interpretando a fala dele também. Mas quanto tempo você estudou para ser intérprete? Estudar a gente nunca para, mas eu tenho contato com tudo, que é muito importante também. Eu graduei, eu fiz faculdade de Letras Libras, eu fiz curso técnico, eu já fiz cursos aí livres, de horas e horas e horas, pós, são muitos anos, e prática. É uma longa jornada, né? Eu fiz 120 horas de Libras, e se você não tiver o contato, você esquece. Não é, Rafael? Sim, vocês estão me ouvindo? Então, é assim, né? O que a gente acaba oferecendo, né, na verdade, muitas vezes, até que eu comento com os alunos, muito mais um trabalho de sensibilização, né, para o atendimento, para a relação de aprendizagem para o aluno surdo ou para outra deficiência, que também a gente tem a disciplina de educação inclusiva. E aí, claro, se às vezes o aluno ele quer, ele se apaixona, né? E aí ele vai aprofundar aí os estudos, mas são muitas horas, né? A gente não é com 120, com 180 que você vai pensar em estratégias educacionais para um aluno, né? Muitas vezes, com 120 horas ou 180 horas, você vai conseguir começar uma comunicação, né? Então, a gente precisa de mais ferramentas, né? E aí, claro, você precisa de mais horas de estudo, né? E muitas vezes desse olhar aí mais pedagógico para fazer elaborar essas estratégias aí, né? Mas agora, desculpa, o que eu ia te perguntar, para a formação do professor, levando em conta, eu estou falando da minha experiência, que há 30 anos atrás a gente não tinha nenhuma formação, né? Gente, não tinha internet também, estava começando, tá? Eu recebi um CD do MEC, que tinha os sinais, não era assim fácil pesquisar, né? Mas ainda assim, eu fiz o que eu consegui, mas eu conseguia conversar, mas era muito mais intuitivo do que Libras, não era Libras de verdade. Aí depois, em 2007, mais ou menos, a gente tinha um intérprete na sala de aula, mas há 30 anos atrás não tinha. E hoje, a realidade da escola é que a maioria não tem esse intérprete. Então, o que você aconselharia para as nossas alunas da pedagogia aí, um panorama, o que você aconselharia como dica mesmo para a gente se preparar, porque vocês podem ter certeza que hoje, principalmente se for escola pública, nós vamos certamente encontrar aluno surdo, cego, com outro tipo de deficiência também, não só essa, né? O surdo em si, eu nem sabia que tinha escrita. No último curso que eu fiz, gente, a escrita não tem nada a ver com a nossa gramática, é uma gramática diferente. E para mim foi uma novidade, eu descobri isso ano passado, né? Então, que dicas você daria aí para as nossas alunas? A princípio, é o seguinte, né? A situação da questão dos intérpretes, né? Melhorou bastante, né, nos últimos anos, nos últimos 10 anos, o acesso, né, educacional melhorou bastante. Hoje a gente, por exemplo, em escolas públicas mesmo,
eu trabalho dando oficinas para formação de professores, a convite da Secretaria de Educação do Estado de São Paulo, para algumas diretorias de ensino aqui de São Paulo, Vale do Paraíba, essas coisas. Hoje, quando um aluno com qualquer deficiência, né, mas como eu trabalho mais com alunos surdos, eu acabo acompanhando mais esse universo, né? Então, o aluno ele é matriculado, automaticamente isso cai para atribuição. Então, o intérprete, que no estado chama de professor interlocutor, ele tem que ter uma formação em alguma licenciatura, né, ou pedagogia ou licenciatura, e aí ele assume esse trabalho com esse aluno, né. Então isso já é uma realidade e eu percebo que nesses últimos 10 anos, os profissionais que atuam nas diretorias de ensino, nos núcleos de educação inclusiva, né, antes se trabalhava muito essa questão de especial, né, mas hoje a gente está aí mudando, pensando numa nova terminologia para isso também. A gente pensa aí, é uma equipe muito mais sensibilizada pela essa urgência na contratação de profissionais para esse atendimento, né. Então antes, a gente pensava entrando no mês de maio, final de maio, começo de junho, muitas vezes as escolas ainda não tinham intérpretes para os alunos, né. Hoje não. Hoje, inclusive, esses profissionais já são contratados antes do início do ano letivo. Então, a gente consegue perceber que existe aí uma mudança mesmo, né. Isso eu acho super interessante e é bom também falar, né. E é interessante também que, às vezes, nas instituições privadas, existe muito mais restrições do que no universo público, né. Então, a ideia de se negar matrícula para um aluno com deficiência é uma realidade, né. E as escolas realmente elas negam matrícula dependendo aí do transtorno, da deficiência que o aluno tem, né. Então isso também a gente precisa comentar. E aí, a questão da formação, eu acho que a nossa grade curricular, que também acho que é uma preocupação desde o início da própria coordenação do curso de pedagogia, é instrumentalizar esses alunos para o atendimento educacional para o aluno com deficiência, seja ele surdo, com qualquer transtorno, assim. Agora, claro, né, a gente também essa relação de professor-aluno, a gente pensa também nessa questão de estimular esses alunos à procura, não só na sala de aula, mas, né. E isso acontece, Adriana, muito, que eu acho, muito interessante, isso está vindo também em alguns relatos de alunos, quando a gente passa com os alunos que já estão no estágio, né. Então, os alunos que estão já no estágio, já estão fazendo essa experimentação dentro de uma escola, começam a trazer para a gente relatos tem um aluno autista, tem um aluno, na minha escola e aí essa percepção é muito rica para a gente, porque muitos desses relatos vêm, assim, no sentido de: "Olha, às vezes eu, como estagiário, estou percebendo muitas vezes que eu teria uma outra atitude com aquele aluno". Isso é maravilhoso, né. Eu acho que quando a gente começa a estimular esse senso crítico dos nossos alunos, já metade do caminho já está ganho, né, porque vem deles, né, dos alunos, desse sentimento de: "Olha, eu poderia estar fazendo um outro trabalho com esse aluno". Então isso é muito legal, assim. E aí, claro, é uma área que você precisa ter formação, porque nós estamos trabalhando com seres humanos, então a gente precisa pensar nisso, nesse acolhimento, né, porque é um acolhimento que tem que ser feito de maneira individual, né. Então, é um olhar, né, que a gente até trabalha hoje com essa ideia da pedagogia das diferenças. Nós estamos vivenciando isso, e isso já está na nossa proposta, pedagógica, então, os nossos alunos já estão sendo sensibilizados para essa pedagogia das diferenças, em que é uma pedagogia em que você pensa no individual, você vai pensar, eh
nessa diversidade, numa avaliação de forma diferenciada. Então, todo esse universo pedagógico, eu acho que vale a pena também a gente considerar, e que, claro, se o aluno estiver, né, e quiser entrar nessa área, que vai buscar uma especialização, vai buscar um curso de pós-graduação, depois os cursos de mestrado, doutorado aí, porque eu acho importante, né, essa busca, né, também por se especializar, porque cada um, né, educação inclusiva é muito ampla, né? Então, às vezes as pessoas têm mais, se aproximam mais em transtornos, não nas deficiências. Então, olha, eu quero muito desenvolver, igual uma aluna da gente lá hoje, inclusive eu estive com ela, a Caroline, está no estágio, ela se forma o ano que vem, e ela me mandou um e-mail falando: "Oh, professor, eu queria tanto trabalhar, porque uma das salas tinha um aluno com autismo", e ela mandou um e-mail perguntando se eu poderia ajudá-la num projeto de pesquisa, uma área que ela gostaria. Então eu acho que é esse sentimento que a gente consegue desenvolver dos nossos alunos que vale super a pena, né? E aí hoje tive reunião com ela hoje de manhã, né, eu fui lá na Ponte Rasa e nós conversamos. Então é isso, você vê, os alunos vão se articulando, vão vendo os interesses e vão se desenvolvendo, né. Que legal, sabe que já tem algumas perguntas, e a Bruna até fez essa pergunta, falando da sensibilização. Como que nós podemos elaborar uma ação de sensibilização para a formação continuada, né? A formação inclusiva continuada, mas como alinhar isso com o currículo? Como que você acha que... Então, eu acho que essa questão do currículo é muito importante. Obrigado, Bruna, aí pela pergunta, porque também toca, a gente precisa falar que o currículo, né, a Base Nacional Curricular, ela precisa ser seguida, né? Então, o aluno com ou sem deficiência tem acesso a esse currículo. Agora, como nós vamos, né, fomentar com estratégias, né, aí nós precisamos nos organizar para isso. Eu acho que começam muito no plano político, no projeto político-pedagógico das escolas, né? A gente precisa começar a sensibilizar a equipe docente, depois a equipe da gestão escolar, porque, né, o aluno não é do professor, ele é da escola. Então, esse aluno, ele precisa se sentir acolhido em todos os lugares que esse aluno vai circular na escola, né? Porque às vezes a gente tem casos em que, não, eu estou acolhendo um aluno, mas ele fica na hora do intervalo dentro da sala de aula, né? Ou seja, a gente está privando este aluno de participar, de socializar como qualquer outro aluno, qualquer outro estudante. Então, esse processo de sensibilização, eu acho que a gente pode começar em fazer já amanhã, né? Então, se você é um professor já formado, se você está estudante, vai fazer o seu estágio, tenta organizar com a equipe docente. Olha, a gente pode planejar aqui uma ação, primeiro para discutir a questão das diferenças, né? As pessoas têm muitas dificuldade, né, em lidar com as diferenças. Eu acho que a gente precisa primeiro vencer essa barreira, né? E ao longo da minha trajetória profissional, eu percebo muito isso, e é um relato que vem muito de formações de professores. O grande desafio da gente não é pensar nas estratégias, não é pensar em adequação, adaptação curricular, não é nada disso. Eu acho que muito das propostas que a gente percebe. Opa, travou, vocês estão me vendo? Tudo certo. Aqui Tá, não porque travou, não. o meu travou. Perdão. E aí, o que eu vejo é que a questão das barreiras atitudinais, elas precisam ser colocadas nas escolas, né? Para a gestão escolar, convidar as famílias para essa discussão também, né? Porque, infelizmente,
muitas famílias não acreditam na potencialidade educacional dos filhos com deficiência. Isso acaba afetando a gente na sala de aula, porque na educação infantil, no Fundamental 1, a casa é uma extensão das atividades do professor, muitas vezes, né? A gente precisa trabalhar em conjunto, em parceria também com esses pais. E é difícil você, às vezes, desenvolver uma parceria se a própria família não acredita naquela potencialidade, né? Então, que organizar ações, primeiro, trabalhar com diversidade, né, entendendo essa diversidade e acreditando na potencialidade desses alunos, já é um bom caminho aí a seguir. Agora tem mais uma pergunta, tem várias aqui, então vamos lá, professor. A Rosana queria que você falasse um pouco sobre qual que é a importância da educação inclusiva na formação pessoal e profissional desse educador. A educação inclusiva, eu sempre falo isso, às vezes, em alguns textos e algumas palestras que eu participo, vai muito além da sala de aula, né? E aí a gente pensa na formação desse sujeito, né? E aí, quando esse sujeito ele já entende melhor as diferenças, os processos diversos, né, da aprendizagem desses alunos, eu acho que tudo já começa a avançar. E aí, com esse entendimento, o olhar para o seu aluno, para a sua sala de aula, para a sua própria prática, né, docente, ela vai ser transformadora. Acho que é muito assim, a gente precisa encontrar pontos de transformação. Olhar muito, fazer esse exercício mesmo de olhar para dentro da gente e ver, né, perceber as barreiras atitudinais que a gente tem com alguma demanda, né? Porque somos preconceituosos por natureza, né? Nós somos pessoas preconceituosas, isso acontece. Mas como a gente trabalha isso dentro da gente, né? E como a gente consegue, além disso, levar um tratamento, uma estratégia educacional, olhar, né, a nossa prática docente de uma outra forma, né? E isso aparece, né? Isso vai aparecendo no currículo, isso vai aparecendo quando os nossos alunos eles vão para os estágios, né? Então esse acompanhamento ele é muito importante, né? E também serve também para aquele aluno, Adriana, que ele pode voltar e falar assim, olha, eu preciso ter mais atenção ou dar um tempo maior de estudo em uma determinada área, porque às vezes, né, já vem vindo esses interesses que interessantes, né, são interessantes. Agora tem mais pergunta aqui. Vou fazer na sequência, que é para a gente acompanhar. Tá a Rosana também perguntando quanto tempo que o senhor tem experiência com surdos e o quanto que isso você consegue aprender no seu dia a dia, porque a gente leva um tempo estudando, mas a prática também, né, nos leva a buscar outras informações e outras formações, né? Então, quanto tempo e como que é o seu dia a dia? Se você continua aprendendo na prática ou onde você busca ajuda, né? Sim, eu tenho mais de 15 anos com língua de sinais, que eu trabalho com língua de sinais, é um pouco até mesmo que a Andressa colocou aí, né? A gente nunca para de estudar, não tem, né? A gente sempre está aprendendo, porque é uma língua, né? Uma língua viva, né? Então, como qualquer outra língua, ela vai se modificando ao longo do tempo, né? Porque os seus falantes vão se transformando ao longo do tempo, né? Então, a língua de sinais que eu falava e sinalizava há 15 anos atrás, hoje ela é outra, porque os falantes mudaram, né? Mas é um trabalho contínuo, né? Isso não para. Hoje, todos os dias eu coloco na minha prática alguma forma de contato, contato com a comunidade surda. Então, eu tenho amigos surdos, então, né, eu vivencio também a língua na minha vida pessoal, fora trabalho, então isso ajuda também bastante.
E eu sempre estou pensando em como levar estratégias educacionais para os alunos, né? Hoje é um ponto muito importante que eu chamo a atenção, porque a gente tem que, primeiro, assim, de uma forma geral, eu acho que a gente precisa parar um pouco de achar que é obrigação, né, essa questão da inclusão. Não, é um direito, né? Então, as pessoas acham que, eu sou meio que obrigado. Não, é um direito adquirido, né? Então, os alunos, eles têm esse direito, né? E outro ponto importante que me incomoda muito é a questão do fracasso para esses alunos, né? Então, que é muito grande. Então, e esse fracasso escolar não está somente associado ao professor, aos professores, né? E que a grande maioria das pessoas acabam atribuindo aos professores. Mas é um conjunto, né? As relações e práticas pedagógicas com a gestão escolar, com as instituições, elas também contribuem com relação a isso, né? E outra coisa que eu acho sempre bom também salientar e colocar a luz a respeito disso é que existe uma forma equivocada de atribuir esse fracasso escolar ao aluno, né? Pelo simples fato dele ter uma deficiência ou um transtorno, né? Ele está condenado na escola, né? E é uma grande bobagem isso, né? A gente tem excelentes exemplos de alunos que se desenvolvem muito bem, desde que sejam estimulados adequadamente, com estratégias educacionais adequadas, com o currículo sendo cumprido nas escolas, né? Então é um pouco isso. Você está falando aí das mudanças, começa pelo nome, né? Porque lá atrás era linguagem, não era língua. Em 2010 é que trocou, porque realmente é outro idioma, com uma gramática específica. O que me surpreendeu, a escrita, que eu não sabia que tinha escrita em Libras, a estrutura gramatical é muito diferente, né? E os nossos alunos realmente estão hoje ainda mais tecnológicos, né? Não, sim. E aí, por exemplo, essa questão da terminologia é muito importante que você tocou, porque existe muita. A gente precisa formar essa questão das terminologias, né? Libras é uma língua, né, oficializada a partir de 2002. Então, nós somos um país bilíngue oficial e multibilíngue, porque não é só a língua portuguesa e nem somente a Libras, mas nós não podemos esquecer das línguas indígenas, né, das contribuições das línguas africanas em nosso país, né? Então, tudo isso compõe aí o nosso Brasil, né, os falares brasileiros. Então, a partir de 2002, Libras nasce oficializada aí, como uma língua nacional, e sempre tem isso mesmo, né? As pessoas sempre confundem a linguagem brasileira de sinais. Não, é língua brasileira de sinais, né? Porque as pessoas acham que é só mímica, não, tem estrutura gramatical própria, né? Tem semântica, tem uma estrutura como qualquer língua quando a gente compara as línguas orais, né? E outra coisa muito importante é que às vezes as pessoas acabam achando que Libras é uma língua menor, né? E não tem isso em línguas, né? Então nós estamos trabalhando sempre com línguas que passam contextos diversos, né, formas de ver o mundo de uma forma igualitária. Então, também a gente tem, né, às vezes as pessoas têm essa dificuldade desse entendimento de língua e linguagem, como aparece a partir de 2015, pessoas com necessidades especiais. Hoje não existe mais isso, né? A gente vai usar pessoas com deficiência, né? Então, isso ainda está muito recente. E às vezes, quando a gente vai pesquisar alguma coisa, algum texto antigo, ainda vem lá, portador de necessidades especiais, pessoas com necessidades especiais, e hoje a gente sabe que a terminologia correta é pessoa
com deficiência ou sem deficiência. Então, eu, paralelamente, sou formada em pedagogia e língua portuguesa, né? O doutorado foi para educação, mas como professora de língua portuguesa, no material, a gente colocava que o Brasil tem 2 línguas oficiais, que é a língua portuguesa e Libras. Mas aí era aquela discussão na sala, como Libras? Eu falei, por isso é que hoje toda licenciatura tem, mas o ensino superior tem como matéria optativa, e não deveria ser optativa. Até tem uma pergunta dessa aqui, ó, da Geni, se o senhor não acha que Libras deveria ser oferecido em todo o percurso formativo, em todo o período. E aí, isso pelo próprio peso, se é a língua, outro idioma, a gente não aprende assim tão rapidamente, né? Precisa de dedicação, né? Sim, obrigado, Geni. Eu acho que estamos avançando para a inclusão da Libras desde a educação infantil. Acho que é necessário isso, né? Eu acho que todos saem ganhando. Acho que no futuro, essas crianças, quando tiverem colegas surdos, eu acho que o processo de inclusão vai ser muito mais rico, essa experiência, né? Eu sou também super favorável a gente colocar desde a educação infantil. E nós já temos escolas da educação infantil já colocando nas suas grades curriculares. Então, isso já está acontecendo, né? Então, isso já é um olhar, né? Para esse currículo também. Nós tivemos agora, no mês de agosto, a aprovação da educação bilíngue para surdos, né? Então, antes era um projeto de lei, virou uma lei. Então, a educação bilíngue para alunos surdos virou uma modalidade, né? Dentro lá, então tivemos uma alteração da LDB com relação a isso. E no texto, né, traz isso, né? Já essa ideia da gente já a partir desse instrumento, dessa lei, que agora é lei, a gente colocar desde a educação infantil o ensino. Mas aí vai precisar de uma outra categoria, que é formar profissionais para isso, porque o mercado de trabalho hoje não tem tantos professores para dar demanda para essa oferta, né? Então, por um lado, eu fico super feliz, porque a mobilização dos surdos muito em virtude do apoio da nossa primeira-dama, né? Que é muito sensibilizada com a comunidade surda do Rio de Janeiro, isso alavancou muito esse processo de inclusão dos surdos, né? Nos espaços, isso achei bem interessante. Mas a gente também precisa pensar nessa formação desses futuros professores, né? Porque a gente não vai ter demanda para tantas escolas que vão precisar, né? Pensa. Olha, eu vi uma pergunta aqui da Kelly, ela está perguntando para mim, mas eu vou aproveitar para complementar o que você falou, professora. Olha, ela perguntou assim: Adriana, para você, a educação e também a pedagogia continua distante da tecnologia? Eu acho que a pandemia, com toda essa tristeza e tanto problema que tivemos com perda de pessoas queridas e econômica, esse caos e distanciamento, etc., com relação à parte tecnológica, para a pedagogia, ela contribuiu justamente devido à educação remota, às ferramentas. E justamente a aula remota, mediada pelas plataformas virtuais, eu vou dizer o que está acontecendo na educação à distância. Na Drummond, hoje, o conteúdo da saga vem com a opção de um bonequinho virtual que é intérprete de Libras. Mas ele é intérprete de Libras assim, eu tenho, acho que não é essa palavra, porque ele não interpreta a fala da pessoa, ele traduz, e eu não sei até que ponto
é real, eficiente, porque eu nunca testei, mas eles estão fazendo isso por causa da demanda. Então, justamente por estar à distância e etc., eles adaptaram essa ferramenta. Então, eu não usaria a palavra intérprete. Eu acho que é um chatbox que simula os sinais. Mas eu até queria depois te mostrar, professor, para você dar um parecer. Então, com relação à pergunta, Kelly, já embalei em outra, está longe, mas a pandemia mostrou que a gente tem ferramenta que o professor precisa aprender a usar. Aí, com relação a Libras, eu vi isso. E como eu não sou fluente, eu não sei se aquilo funciona de verdade. Você conhece esse que eu estou falando, esse bonequinho? É da Saga. Essa a temática, né, do seu trabalho na questão da tecnologia, hoje, com a questão da pandemia, veio muito à tona, né? Acho que nunca nós estivemos tão próximos de ferramentas, né, tecnológicas, em todas as esferas, né? Então, eu acho que foi um impacto e um tempo, né, para esse conhecimento dar uma sedimentada dentro da gente, né? Porque lá no começo a gente ficou tão perdido, né? Ficamos perdidos com tanta tecnologia. E hoje, né, depois de 1 ano e meio aí, acho que estamos um pouco, né, essa informação já está meio que sedimentando dentro da gente. A gente não fica mais um pouco desesperado. Eu lembro que às vezes eu em casa não entrava a conexão. Nossa, eu queria morrer com aquilo. Meus alunos, aquela reunião que hoje já é ok, não conseguiu agora, daqui a pouco vai entrar a conexão, né? Então a gente também está, né, olhando de uma forma diferente também com isso, porque a gente já ficou muito estressado com relação a isso, né? Mas eu conheço sim essas ferramentas. Infelizmente, Adriana, eles são leitores, né? São simplesmente leitores. A gente não tem ainda uma ferramenta que substitua, por exemplo, o trabalho que a Andressa está fazendo aqui, né? Esse trabalho humano ainda a gente vai precisar, porque com o leitor, muitas dos contextos que estão feitos ali são perdidos, né? Porque você, muitas vezes, o avatar, ele vai simplesmente fazendo a datilologia, ou seja, letrinha por letrinha, porque não tem no banco de dados aquele sinal específico, né? Tanto que, já que você comentou na questão de ferramentas educacionais, nesse ano, no dia 24 de abril, no dia que comemora a lei de Libras, né, no Brasil, 19 anos já, nós lançamos um aplicativo, né, que tem lá vocabulários, frases, e que são humanos fazendo os vídeos, né? Então, isso é totalmente diferente do que você ter robozinhos aí, né? Até convido todos a baixarem na Play Store aí, chama Bailey Libras, né? Que é um aplicativo... coloca depois no chat pra gente. Sim, sim. Que são humanos, né? Que são humanos. Você vai ver que a relação é totalmente diferente. Porque, claro, né? Esse trabalho de simples leitura, ele se perde quando você tem um simples... porque é máquina, né? Então, essa questão da expressão, você vê, a Andressa. A Andressa, ela vai se guiando muito pelo tom de voz, né? Se eu fico eufórico conversando com vocês, ela vai sinalizar isso. Por quê? É um trabalho que extravasa o corpo, né? Não é só o mecânico, mas sim as expressões da Andressa. E isso tudo a máquina ainda não consegue passar para a gente. Isso aí. Agora a gente tem 2 perguntas, uma da Rosana falando se Libra é para os fortes, que ela tentou aprender, achou difícil, mas eu já vou continuar na pergunta da Monique, que a Monique também perguntou assim, ó,
pessoas que eram ouvintes e ficaram surdas devido a algum acidente, trauma, ou uma doença mesmo degenerativa, se elas conseguem aprender ou a se comunicar de alguma forma. Obrigado, Rosana. Obrigado, Monique. Conseguem, né? Então, as pessoas que... o que a gente consegue perceber que no trabalho educacional, né, com os alunos, então, a grande maioria aqui das pessoas que estão assistindo essa live são pedagogos ou vão se formar agora em pedagogia. E quando receberem, né, um aluno em sala de aula que nasceu ouvinte e, por doença ou por algum acidente, perdeu a audição, a aquisição da língua portuguesa, né, que é um grande desafio para os nossos alunos surdos, se esse aluno tem alguma memória, né, desse falar a língua portuguesa, isso contribui muito para esse desenvolvimento, né? Alunos surdos que nasceram surdos, eles precisam, como segunda língua, acesso à língua portuguesa, né? E é um desafio, porque questões de fonética, né? Então, isso não existe para os surdos, né? Então, como a gente ensina o português como segunda língua para os surdos, que também é uma outra linha de pesquisa, então dá aqui uma outra live. Mas a ideia que a Monique colocou, ela é importante porque as pessoas acham que, não, nasceu ouvinte, ficou surdo, ele vai conseguir, né, circular de uma maneira mais tranquila aí no universo dos ouvintes, com acesso à língua portuguesa e língua de sinais. Às vezes não, né? Então você precisa estimular, e é interessante quando até mesmo a Rosana fala que, né, que ela tentou aprender e não conseguiu, é a mesma dificuldade que a gente tem para qualquer outro idioma, né? Então, a demanda de tempo que você teve para aprender um inglês, para aprender um francês, é a mesma, estamos falando de uma língua, né? Então, se eu me organizo para estudar, né, isso aconteceu quando eu fui fazer uma pesquisa na França. Então, eu precisava dominar o francês. Então, eu colocava durante a minha semana 2 horas diárias do ensino do francês, né? Então, é a mesma coisa. Se você quer aprender Libras, você precisa se organizar para aquela demanda, né? E aí, um pouco da questão, ainda só para concluir eu já quero aproveitar esse gancho aí da Monique, é que, infelizmente, ainda, isso de uma forma geral, né, os nossos alunos com deficiência, eles são muito ainda vistos como indivíduos incapazes, né? Essa questão do capacitismo, né, que é esse preconceito das pessoas com a deficiência, com pessoas com deficiência, isso ainda está muito enraizado dentro da gente, dentro da sociedade da gente. Então, a gente precisa também olhar de uma outra forma. Por que eu estou te falando isso? Em 2013, eu fiz uma pesquisa com algumas escolas, e a pesquisa era o seguinte: matriculou um aluno surdo, qual que é a orientação imediata que a escola dava para esse aluno? Procurar uma fono, né? Você percebe que ainda o falar tem um privilégio, né? Por que essas escolas não encaminhavam para um curso de Libras, que vai ser a língua dele, né? Então, ainda a gente tem essa questão médica muito forte, né? Quando a gente trabalha com alunos com deficiência, né? Essa necessidade de termos laudo a todo custo, né? Não pensar em incluir esse aluno na escola, em pensar em estratégia, depois a gente pensa nessa questão do laudo, né, porque cada aluno é um aluno, né, não existe um padrão. As pessoas acham que, eu fiz um curso de como trabalhar com aluno autista. Eu vou aplicar para todo. Não, as pessoas esse trabalho educacional é muito individual, né? Então, não existe fórmula mágica, né? Existe um olhar para aquelas diferenças que a gente precisa
trabalhar isso nas escolas, né? E nos cursos de formação de professores, principalmente. Sim, e eu acho que esse é um desafio mesmo. Eu até pensando aqui na minha retrospectiva, nossa, a minha irmã é fonoaudióloga e ela teve aluno, ela aprendeu Libras, mas o que era esperado dela? Que ela conseguisse fazer com que o aluno surdo pudesse falar algumas palavras, não que ela ensinasse Libras para ele, né? Então, ela mesma passou por esse choque, né? Então, difícil. Não era o que ela queria propor, que era ensinar Libras, não era o que a família ou a escola queria. Sim. Né? Essa ideia das pessoas olharem a deficiência como alguma coisa errada, né? Que precisa ser consertada. Né? Então, isso ainda existe muito, né? Eu acho que um dos nossos desafios, enquanto formadores de professores de cursos de pedagogia, de licenciatura, a gente conseguir transformar isso nos nossos alunos, porque é um trabalho em cadeia, né? Então, se a gente conseguir fazer esse trabalho, dessa transformação, desse paradigma com os nossos alunos nos cursos de formação, a gente consegue, lá na frente, colher excelentes frutos, né? Uhum. Agora a gente tem aqui mais uma última pergunta. Eu não sei se é Davi ou David, que está perguntando para você, em sua experiência, né, com a implantação ou palestra para atuação na perspectiva inclusiva, qual foi a situação mais crítica de preconceito ou resistência que você enfrentou, se você passou por uma coisa assim? Sim, na verdade, obrigado, Davi. Eu posso falar em dois momentos, na sala de aula e alguma formação em empresas, assim, que às vezes eu sou convidado para dar alguma formação em empresas, de questões de acessibilidade. Em escola, nos relatos de formação de professores, eu acho que em todas as formações que eu dou sempre aparece, né, que é o seguinte discurso. Olha, professor, muito bacana a sua proposta, muito interessante, mas aquele meu aluno, ele não vai aprender mesmo, tá? Então ele vai continuar desenhando. Então esse aluno, ele passa todo ano letivo desenhando e pintando. Né? E como transformar esse professor? Né? Então eu acho que quando o Davi coloca aí, o meu maior desafio é fazer essa transformação desse profissional. Como conseguir ser um agente transformador na vida desse colega meu, né? Porque ali somos colegas. Eu sou formado em licenciatura, né? Ali eu estou somente ocupando um espaço de estudante, mas somos colegas, né? Como ser um agente transformador naquele momento, Então você precisa ir resgatando, né? E muitas das formações eu sempre gosto de levar alguma atividade de sensibilização, porque a gente consegue transformar sensibilizando, né? Com experiência. Então eu gosto de trazer relatos eh, de ex-alunos e alunos que conseguiram, né, contornar aí as suas deficiências e se reinventarem, porque as pessoas com deficiência, né, eu acho que numa próxima oportunidade a gente poderia até convidar, né, porque essa questão do lugar da fala também é muito importante, né, como que os deficientes se sentem dentro, né, dos ambientes escolares e do curso universitários. Então, esse é um desafio. E aí uma pergunta já para colocar, que eu acho que também, já que está terminando, vale para a gente refletir também, na sua prática docente, quando você está trabalhando, né, quantos colegas de vocês têm alguma deficiência? Né? Nós, professores, quantos professores têm alguma deficiência?
se a gente não está olhando para isso, alguma coisa está errada, né? Por quê? Cadê essas pessoas, né, que não estão do nosso lado, né? Eu falo aos meus alunos, né? Eu fui ter um colega com deficiência somente no mestrado. Eu passei educação infantil, fundamental, ensino médio, graduação e não tive um colega com deficiência. Alguma coisa está errado aí. Alguma coisa está errada. Onde estão essas pessoas? Muitas vezes estão trancadas dentro de casa, né? Não são estimuladas a ter uma vida social. Então a gente também precisa rever isso daí, né? E aí um outro caso que aconteceu numa empresa, que aí tem muito, né, essa questão do capacitismo. Eu estava dando formação numa empresa e aí tinha uma colaboradora que ela tinha má formação nos membros superiores. Então, ela ia caminhando para buscar água com muita dificuldade, né? E aí era aquele sistema de tudo aberto, paredes abertas, né? E só as mesinhas de trabalho. E aí as pessoas foram acompanhando, né? Ela se deslocando da mesa dela até o bebedouro. Chegou no bebedouro, ela com toda dificuldade, porque, né? Ela criou um mecanismo de tomar água no bebedouro. Na hora que ela conseguiu pegar água, todo mundo levantou, começou a aplaudir. Eu achei aquilo muito, muito, sabe, capacitista, né? Você vê que ainda as pessoas com deficiências, elas viram espetáculo, né? E não pode ser assim, né? Não pode ser assim. E aí, só complementando aí, porque foi assim, e aí eu lembro dela me olhando, eu olhando para ela, e aí numa próxima formação eu fiz essa citação para a equipe, aí todo mundo parou de aplaudir ela, indo buscando uma água, né? Você falando dos colegas de trabalho, nesses 30 anos de magistério, eu só tive 2 colegas. Uma que não tinha a mão e o outro que não tinha o pé, mas foi nascença, né? E ele, tanto que a gente nem sabia que não tinha, porque era a da mão, sim, que ela não tinha prótese, mas o do pé, ele tinha prótese e você põe sapato. E depois que deu problema, teve que trocar, que a gente viu, mas realmente, na minha vida. E as colegas, eu tive colega cega. Aí sim, professoras de braille, mas por isso não era, ela foi contratada para dar aula de braille e era cega, mas poucas vezes, se você olhar nessa trajetória, poucas vezes. Então as pessoas precisam estudar, se capacitar e entrar no mercado de trabalho, é mais ou menos Sim. isso, né? E todos são capazes, né? Então é acreditar na potencialidade dessas pessoas, né? Sim. Porque os mesmos sonhos que nós tivemos, né? Que certamente a Andressa também tem, todos que estão Uhum. acompanhando aí, né? De crescimento pessoal e profissional, as pessoas com deficiências têm também, né? Então Sim. fazer essa prática da empatia, né? Uhum. Exatamente. Agora a gente tem uma pergunta da Kelly aqui. Ela está perguntando para você quais devem ser as competências e habilidades para o professor, o educador, que ele precisa desenvolver para atuar na educação do século XXI. Eu acho que uma dessas questões, das competências, eu acho que a gente trabalha muito, né, em competências e habilidades. Uma, eu acredito muito em questões de afetividade, né? Então, a afetividade para os professores que atuam na educação inclusiva, ela faz toda a diferença, né? Ser profissionais que estejam atentos às demandas atuais, né? E aí entra muito na sua área, Adriana, né? Quando a gente fala dessas demandas, a utilização das tecnologias, né? Estar aberto ao novo, né? Então, as novas experiências, né? Porque a gente às vezes tem muitas restrições dos nossos colegas ao novo, né? Eu acho que isso acaba comprometendo muito a
a prática docente, né? Quando você, né, vai. Então, eu acho que bastante pensando nisso, sabe? Nesses eixos, assim, de, de discussão mesmo, né? E no trabalho coletivo, né? Eu acho isso ainda aparece muito nas escolas, esse trabalho colaborativo. Eu sempre falo para os meus alunos, olha, desenvolva atividades com seus colegas, com seus pares, porque às vezes a gente entra na sala dos professores, as áreas todas isoladas, né? Então, os grupos, né? Ciências humanas não fala com exatas, que não fala com as linguagens. Não, a gente precisa unir forças, né? Então, porque o nosso aluno, né? Ele é plural, né? A gente precisa também, né? Então, eu atribuiria isso também a uma competência, a uma habilidade que a gente precisa rever, né? E que é necessário para esse trabalho pedagógico, as diferenças, né? A pedagogia das diferenças, ela contempla isso, né? Você só vai conseguir fazer esse trabalho pedagógico nessa perspectiva se você tiver um olhar também, né? Diferenciado para essa prática, para novas estratégias, senão você vai continuar replicando o discurso de que os alunos com deficiência ou transtornos, eles atrapalham o andamento da sala de aula, eles não vão conseguir aprender mesmo, né? Esse discurso ainda é presente, ainda, infelizmente. É isso mesmo. Fala de novo o nome do aplicativo para a gente pesquisar. É Abeille, é abelha em francês, Abeille Libras. Tá, Abeille Libras. Libras, tá. Isso mesmo. Muito bom. Gente, aqui as perguntas acabaram. Quer fazer alguma conclusão, professor? Quer fazer algum fechamento? Eu só quero agradecer a participação de todos, né, que tiveram e depois, futuramente, como essa live está sendo gravada e vai ser divulgada nas nossas plataformas. Se tiver alguma dúvida, mandem e-mail, né, e a gente vai continuando essa conversa, né, foi só aí, mas de uma forma geral, eu acredito muito em a gente olhar de uma forma, em ser agentes transformadores nesse processo educacional com a questão da inclusão, né? E acreditar muito na potencialidade e que é através de estratégias educacionais e afetividade a gente consegue vencer barreiras aí. E eu não tenho dúvida que os nossos alunos que hoje estão aí no nossos cursos de formação, eles serão profissionais com frescor novo no mercado de trabalho que tanto a gente precisa hoje, né? A gente precisa querer fazer a diferença, né? E agora a gente tem a tecnologia também ao nosso favor, com a informação mais disponível, mais fácil acesso, mas a gente precisa querer colocar em prática, né? Eu acho que isso é essencial. Muito obrigada, viu, professor? A Kelly está aqui com a gente. Obrigada, professor. Obrigada, Adriana. Foi assim uns minutos assim de reflexão muito bacana, né? Que saiu feliz e frustrada porque a gente imagina que sabe muita coisa, mas a gente na verdade sabe muito pouco, né? Sobre as diferenças e que a gente precisa aí realmente colocar muita coisa em prática, né? Já existem as legislações. Eu estava vendo aqui na bibliografia do artigo do professor Rafael, mas a gente vê que o Brasil continua sendo um país de leis, né? De escritas, mas não executáveis, né? Que a gente precisa aí trabalhar muito, não só a formação do professor, né? Mas a formação do cidadão para a inclusão,
né? Num contexto geral, num âmbito geral. E feliz também porque os nossos alunos, ex-alunos, futuros alunos ingressantes dos nossos cursos de pós-graduação, eles poderão trabalhar uma perspectiva nova, né? Acho que um novo olhar aí diante das palavras do Rafael, da Andressa, sua, Adriana, né? Que tem muita coisa por fazer. Então, como o professor Rafael disse, a formação é ampla. Eu entendi bastante que o mercado de trabalho é muito amplo, carece de muita gente, né, com empatia, de olhar com carinho aí para essa turma toda. E mais uma vez, obrigada. Vou deixar um recadinho para vocês aqui que o livro, com o artigo do professor Rafael, está disponível. Temos ainda alguns exemplares, né? Aproveitem, que tem um descontinho aí para quem tiver interesse em adquirir o livro, para se aprofundar no assunto. E depois eu autografo, Kelly. Ai, maravilha. Então, assim, quem tiver interesse, por favor, entre em contato com a professora Rosana, comigo, com o professor Rafael, que teremos o maior prazer aí em deixar disponível um exemplar para vocês. E muito obrigada mais uma vez a todos e a todas. Uma excelente noite. Obrigado, Adriana. Obrigada. Obrigada, Andressa. Kelly, obrigado.